Amados irmãos e irmãs, que alegria nós celebrarmos este 14º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos diz deste profeta que não é bem recebido, que não é escutado pelos seus, desde a primeira leitura, Na primeira leitura tirada da profecia de Ezequiel, nós já escutamos justamente essa situação que o profeta irá enfrentar e que o Senhor já vai dizendo para ele, para que ele não se aflija diante dessa realidade, para que ele não deixe de anunciar, não deixe de dar testemunho da palavra, mesmo diante da incompreensão ou mesmo diante da falta de acolhida daquelas pessoas. E é justamente isso que nós vemos no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje eu quero chamar a atenção para dois aspectos, O primeiro aspecto é um aspecto que pode gerar dúvidas, A primeira parte, logo quando eles dizem, sua mãe e seus irmãos estão aí. Jesus então foi até a sua cidade natal e ali ele estava ensinando na sinagoga. Eles chegam e dizem para Jesus que a sua mãe e seus irmãos estão aí, querem falar contigo. Sua mãe e seus irmãos te procuram. E aí pode aparecer, aquela dúvida protestante na nossa cabeça, que vai dando quase um empurrãozinho no abismo da heresia na nossa vida, dizendo, então quer dizer que Nossa Senhora teve outros filhos? Não, não quer dizer que Nossa Senhora teve outros filhos. Como assim, padre? Como é que o senhor sabe que Nossa Senhora não teve outros filhos? Primeiro, nós sabemos isso pela fé da igreja que nós professamos. Essa deveria ser a nossa primeira resposta. Mas visto que, talvez, até mesmo para os próprios católicos, vai ser necessário explicar a fé da igreja, aí nós precisamos recordar, justamente essa mesma palavra, que nós estamos escutando aqui. Primeiro, vamos lembrar, que no tempo de Jesus, não existia essa divisão parental da mesma forma que nós temos hoje. Ela não era conhecida da mesma forma, Então você não tinha, esse daqui é meu primo de primeiro, primo de segundo, primo de terceiro, não. Então, e era muito comum que as famílias se reunissem, elas morassem ali, como ainda hoje às vezes acontece, principalmente na área rural, eles fossem morando muito próximos, e formavam assim uma comunidade que dava suporte um ao outro e auxiliando um ao outro nessa formação. Os primos iam crescendo todos juntos, estava todo mundo ali, as tias ajudavam a olhar, todo mundo estava cuidando dentro da mesma família. Então, quando eles atribuem esse irmão, muito provavelmente eles estão dizendo, de um primo. Padre, mas como é que o senhor tem certeza que é um primo que ele está falando? Através da própria palavra, Se a gente pegar na própria palavra do Senhor, nós vamos ver, São Paulo dizendo que ele conheceu um dos apóstolos, que ele conheceu alguns dos apóstolos. E aí, entre esses apóstolos, ele vai falar justamente de Tiago, primo, irmão de Jesus, Fala irmão. Irmão de Jesus. E aí, se a gente for lá entre os 12 e for pegando entre os 12, nós vamos ver que entre os 12 não tem um que é irmão, filho de Nossa Senhora de São José. Não, tem um lá que é primo. A gente pode acrescentar aqui um grau de parentesco como se ele fosse um primo. Então a primeira coisa é justamente isso, Tirar essa dúvida. Quando ele diz aqui a respeito dos irmãos, ele não está dizendo de um irmão de sangue, Ele está dizendo de um grau de parentesco. Depois, diante disso mesmo, quero chamar a atenção para um segundo aspecto. Lá no finalzinho do Evangelho, Primeira coisa, lembre da primeira leitura, muitas vezes o profeta não vai ser bem recebido, Cristo não foi bem recebido aqui na sua cidade natal, Beleza. Agora, finalzinho lá do Evangelho. Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Jesus admirou-se com a falta de fé deles. E ali ele não pôde realizar muitos milagres. Por quê? Porque não havia fé.
a gente precisa voltar naquilo que é o significado da palavra fé. Porque às vezes, quando a gente pensa em fé, nós pensamos num sentimento. Não, fé não é isso, né? Vamos no significado da palavra fé. Qual que é o significado? É a adesão, a abertura, a acolhida total, né? Não é em partes, é a acolhida total, a adesão total a uma verdade revelada. Então, isso é o significado de fé. A acolhida, a adesão total a uma palavra revelada, ao que nos foi revelado. E qual é a palavra que nos é revelada? É a própria palavra de Deus, Cristo. E onde Cristo revela a sua palavra e continua nos falando até hoje? Através da sua igreja. Por isso ele nos deu a sua igreja como sacramento, como sinal para continuar nos conduzindo cada vez mais em direção ao reino dos céus. Por isso ele nos entrega a sua igreja. Então a fé, amados irmãos e irmãs, é essa acolhida, essa adesão total a essa palavra revelada. Total, repare que o padre está insistindo várias vezes com isso. Total, mas é total mesmo. Por quê? Porque justamente pela necessidade da explicação dos irmãos de Jesus. Como assim, padre? Olha, o que a igreja nos ensina? Que Maria, a Santíssima Virgem, ela foi virgem antes, durante e depois do parto. E permaneceu virgem. E não houveram outros irmãos de Jesus. Não. Então essa é uma verdade que a igreja nos ensina. Pela fé, nós deveríamos acolher essa verdade totalmente, né? Já que a fé é a adesão total a uma palavra revelada. Então, como que nós acolhemos essa palavra, se muitas vezes entre os próprios católicos nós temos que justificar isso? Às vezes entre os próprios católicos, a gente está lá no almoço de domingo, né? Aí aparece alguém, está lá o pessoal do batizado, fazendo aquela festa depois, aí vem aquele parente que nunca aparece na missa, aí hoje resolveu aparecer, né? Ou talvez nem veio, mas aí lá vai tentar dar uma cutucada, né? Na tia mais beata, no tio que frequenta mais a igreja, vai virar e falar assim: ah lá, ó, como é que falou na Bíblia que Jesus tinha irmãos? E diz que é católico. Diz que é católico. Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Fé é a adesão total a essa palavra revelada, não em partes. A grande dificuldade é que nós queremos acolher partes dessa palavra. Nós queremos fazer da palavra de Deus do jeito que a gente gosta mais, do jeito que se adapta mais ao nosso jeito, que fica mais do jeito que a gente quer, né? Do jeito que forma e nos agrada. Vai desagradar, aí fica feio. Aí, não gosto não. Não, de jeito nenhum, né? Então aí os pais com os filhos, né, escolheram bem os padrinhos para poder batizar. Chega lá, né, na secretaria da igreja e fala, né, escolhi fulano, fulana para ser padrinho e madrinha do meu filho, da minha filha. Aí o secretário, né, ou às vezes lá na própria pastoral do batismo, eles precisam dar aquela notícia. Mas o fulano, ele tem, né, ele é católico, é batizado, fez a primeira Eucaristia, a crisma? Não fez não. Então não pode ser padrinho, não pode ser madrinha. Como assim? Você não vai deixar eu escolher quem eu quero ser padrinho e madrinha do meu filho e da minha filha? Porque eu não quero aquilo que a igreja me diz. Eu quero aquilo que é a minha vontade. É a minha vontade. E a igreja que se adapte à minha vontade. Agora, por que a igreja me diz que o cristão católico, que o cristão, para poder ser padrinho ou madrinha de batismo, precisa ser católico, ter sido batizado, feita a primeira Eucaristia e a crisma? Primeiro, por quê? Queridos padrinhos e madrinhas, vocês estão assumindo publicamente hoje o compromisso de testemunhar a fé na vida dessas crianças. Testemunhar a fé. Se chegar o Natal, o aniversário, o Ano Novo, vocês não der presente, tudo bem,
Não fiquem bravos comigo, tá, pais? Mas pode dar presente sim, porque os pais ficam felizes e as crianças também. Isso não faz mal nenhum. Mas mais do que isso, no dia em que vocês estiverem diante de nosso Senhor, no juízo final, Ele irá perguntar para vocês do compromisso que hoje vocês estão assumindo. E Ele irá perguntar para vocês, queridos pais e padrinhos, vocês deram testemunho da fé católica na vida dessas crianças? Vocês ensinaram elas a rezar? Vocês foram com elas para a igreja? Vocês ensinaram elas a tomar a bênção, a crer completamente na verdade revelada pela igreja, a buscar os sacramentos? Vocês ensinaram isso, porque é isso que hoje publicamente vocês estão assumindo diante de Deus, de livre e espontânea vontade. Por isso que eu sempre faço questão de perguntar publicamente, né? Não tinha ninguém sendo ameaçado com uma arma, nem nada aqui. Todo mundo respondeu livremente, né? O padre perguntou, queridos padrinhos e madrinhas, vocês estão dispostos a, com os pais, educar os filhos na fé? Vocês responderam, sim, meio tímido, mas respondeu, todo mundo escutou, né? Respondeu, né? Sim. E é esse testemunho que um dia vocês serão cobrados. Bom, padre, mas o que isso tem a ver com a fé da igreja que nos é revelada? Agora eu pergunto para vocês, como vocês poderiam dar testemunho dessa fé católica se vocês não fossem católicos? É a primeira coisa que não funciona, né? Depois, como que a gente poderia dar testemunho dessa fé católica se vocês nem vivessem ela? E qual que é o básico da fé católica? Batismo, Eucaristia e Crisma. Batismo, Eucaristia e Crisma. É o arroz com feijão do católico. Se eu não busquei na minha vida o batismo, a Eucaristia e a Crisma, que testemunho de fé que eu vou dar na vida do meu afilhado, da minha afilhada? Ah, não, mas eu sou muito amigo, muito amiga da mãe dele, dos pais dele. Ótimo, perfeito. Muito bom, que alegria. Só que lá no reino dos céus não vai dar para a gente responder para Jesus. Mas eu era muito amigo. Legal, também tinha mais um monte comigo. Mas esse não foi o compromisso que foi assumido. O compromisso foi testemunhar a fé. E aí, queridos padrinhos e madrinhas que estão espalhados por aqui também, de tantos afilhados, isso também faz com que nós nos perguntemos, qual que é a fé que nós temos testemunhado? Padre, mas ninguém nunca me falou isso. Por quê? Porque a gente não pode falar, né? Que se a gente fala, aí o padre é chato. O padre não está fazendo do jeito que eu quero. E às vezes nem contem para ninguém não. Mas tem até aquelas pessoas que vão batizar em outra paróquia. Porque não aconteceu do jeito que eu quero na minha, então eu vou lá na cidade vizinha, batizar lá naquele outro lugar. Porque o padre daqui não faz do jeito que eu quero. Então eu vou em outro lugar e batizo lá. Porque não acontece do jeito que eu quero. E isso não vale só para o batismo, pegando o exemplo do batismo, porque nós estamos vivenciando ele hoje aqui. Isso vale para tantas outras coisas. Cristo ficou espantado, assustado com a falta de fé daquelas pessoas, com a falta de acolhida àquela verdade revelada, que era o próprio Cristo ali. E eles não acolheram. Ficou muito claro dentro do próprio Evangelho, como que eles começam a perguntar, né? Eles diziam, de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? Fico imaginando as comadres lá, os compadres, tudo cutucando um ao outro, né? E falou assim, mas como é que esse... a gente conhece ele, isso daí é menino de Maria, de José, a gente vê esse menino correndo aqui, fazia banquinho, fazia cadeira aqui, agora está querendo vir ensinar pra gente? Ah, que isso? Não acolheram aquela verdade revelada. E ainda hoje, muitas vezes, nós também não acolhemos a verdade revelada por Cristo através da sua igreja. Por quê? Porque não é do jeito que a gente quer. Não me agrada, não faz do jeito que eu quero. Então, eu não acolho essa verdade, né? Não, eu não quero. E ainda acontece muitas vezes, né? Infelizmente, aí o padre faz uma meia-culpa aqui, infelizmente, com tantas vezes dentro do próprio clero, né? Os irmãos no presbitério que também não querem ensinar a verdade revelada pela igreja. Querem fazer a igreja do jeito deles, a igreja do padre tal, a igreja do padre fulano, né?
É muito comum, às vezes, a gente escutar isso. Eu gosto de ir na missa do padre fulano. Eu gosto de ir na missa do padre Beltrano. Eu gosto de ir no casamento do padre fulano. Eu gosto de ir no batizado do padre Beltrano. Porque o batizado não é da igreja, não. O casamento, a missa, não é da igreja, é do padre. Quando começa a ser do padre, já perdeu completamente a verdade revelada por Cristo. Porque não é do padre, é da igreja. Porque não é o padre, é a igreja. A partir do momento que o padre começou a chamar mais para ele do que para Cristo, já deixou de ser então verdade revelada. Porque já não é mais o Cristo. O Cristo é só um acessório que está ali, né? Um detalhe. Está querendo chamar a atenção para o outro. Né? Para o outro. Para si. Então não é mais a igreja de Cristo. É a igreja do fulano de tal. Do Beltrano. E aí já perde. Cai completamente. Por quê? Porque falta fidelidade a essa verdade revelada, a essa verdade anunciada. E onde não há a adesão total a essa verdade, não há fé. E onde não há fé, não dá para acontecer a graça de Deus. Não dá para a graça de Deus ser realizada, né? Padre, tá bom, o que isso tudo tem a ver com a gente? Olha, de um fato muito concreto, né? Primeira leitura, não acolheram muito bem o profeta. Início do evangelho, não quiseram acolher a Jesus. Essa falta de acolhida é o sinal da falta de adesão, de comprometimento àquela verdade que estava sendo revelada. Por que eles não queriam aceitar essa verdade revelada? Porque não agradava, não era do jeito que eles queriam. Na prática, hoje, na nossa vida, a igreja é aquela que nos revela a verdade de Cristo. Como nós acolhemos essa verdade na nossa vida? Como que nós vivemos essa verdade na nossa vida? Isso vai dar testemunho, vai dar sinal claro de como que anda a nossa fé. Ponto. Qual que é uma das verdades reveladas por Cristo, de Cristo através da sua igreja, né? Os sacramentos. Então, o que a igreja vai dizer a respeito dos sacramentos? Através, né, dos sacramentos, nós vamos nos aproximando cada vez mais de Cristo. É infundido, nós recebemos a graça de Deus que nos coloca já desde agora, vai nos preparando, vai nos colocando em estado de graça para alcançar o céu. Vai nos colocando já nesse caminho do céu. E aí o que a igreja vai falar? Todo cristão católico deve ao menos, uma vez por ano, ao menos, o mínimo, uma vez por ano, confessar e comungar. Ao menos, uma vez por ano, confessar e comungar. Confissão auricular, tá? Aquela ali no pé do ouvido do padre, que a gente chega lá e confessa, né, os pecados. Ao menos, uma vez por ano, confessar e comungar. O sujeito não confessa. A última vez que confessou foi para fazer a crisma. Depois nunca mais confessou, né? Comunhão, de vez em quando vai na igreja, comunga. Agora, o que a igreja também vai dizer? Eu não devo comungar se eu não estou em estado de graça, se eu estou em pecado. Então, se eu estou em pecado, principalmente se eu estou em pecado grave, eu não devo comungar. Por quê? Porque eu estou comungando a minha condenação. Aí o sujeito não confessa. Tem nem sei quantos anos que não confessa. Comunga errado. Comunga em pecado. Né? Vai na igreja uma vez na vida, outra na morte. Né? Aparece de vez em quando, dia de batizado, aí vem, né? Vou lá e tal. Quando começa a missa, fica até perdido, não sabe, eu faço sinal da cruz com a mão esquerda, com a direita, que hora que senta, levanta, isso parece ginástica, né? Fica meio perdido. Então tá, né? Não vai. Vida, né? Começa um relacionamento, casar é muito caro. Não vamos casar, bobagem, né? Juntado com fé, tá tudo ótimo, não precisa de mais nada, né? Aí depois para e fala assim: engraçado, eu acho, porque hoje em dia é muito famoso isso, né? Eu acho que fizeram alguma coisa para minha vida. Alguém deve ter feito uma macumba, né? Deve ter alguma coisa errada comigo. Olha, tem a própria pessoa. Não precisa de ninguém fazer mal para essa pessoa. Ela mesma já está fazendo mal para ela. Como assim, padre? Olha, a igreja está te revelando uma verdade. Para você buscar o caminho de Deus, você precisa. Para você buscar o caminho de santificação, você precisa buscar os sacramentos, um dos meios de fé.
Ah, não. Isso eu não quero buscar, não. Busco quando me der vontade. Você precisa, comungar em estado de graça, se aproximar de Deus através... Ah, não, isso eu faço mais ou menos assim. Aí depois quer colocar a culpa no diabo, quer colocar a culpa na macumba, quer colocar a culpa em não sei quem, deve ser um trabalho que fizeram, deve ser... Não, Não precisa de ninguém ter o trabalho de levantar meia-noite e ir na encruzilhada levar uma galinha preta, não. Você, tantas vezes, nós já estamos sendo a própria galinha preta da nossa vida. Nós já estamos sendo despacho da nossa própria vida. Não precisa de mais ninguém fazer isso. Nós mesmos já estamos fazendo. Por quê? Porque nós não temos fé. E fé, que isso, padre, mas eu tenho sim, eu sinto Deus perto de mim. Não, não é sentimento, é adesão total a uma verdade revelada. É aceitar totalmente aquela verdade revelada por Cristo. E conhecê-la. Aí, queridos papais, mamães, queridos padrinhos e madrinhas, e aí eu já encerro essa homilia. A grande função de vocês na vida dessas crianças. Porque elas não vão chegar em casa, agora, ir lá na estante, pegar o catecismo da Igreja Católica, abrir aquele livrinho amarelinho e falar assim, pera aí que agora eu vou começar a estudar a minha fé. Agora eu vou conhecer tudo. Domingo que vem eu chego naquela missa. Se o padre falar alguma coisa, eu respondo ele ali na hora, porque eu já sei tudo. Eles não vão fazer isso. Quem vai revelar esta fé na vida dessas crianças junto da igreja? Vocês, queridos papais, mamães, queridos padrinhos e madrinhas, vocês, Quem vai dar testemunho dessa fé na vida dessas crianças? Nós, comunidade de fé. Por isso que o padre ainda perguntou. E todos nós aqui reunidos, irmãos e irmãs, queremos ser na vida dessas crianças uma comunidade de fé? Sim. Então, se amanhã ou depois chegar alguém, queridos papais e mamães, queridos padrinhos e madrinhas, chegar alguém e virar e falar, com vocês, e esse menino, essa menina, eu acho que, tá com um mal olhado. Aí vocês vão olhar e falar assim, olha, eu acho que você não está tendo fé, não. Porque isso não é a nossa verdade revelada pela igreja, não. Você estava lá na igreja domingo, como é que você está vindo ensinar para o meu filho, para a minha filhada, uma fé diferente da fé que nós recebemos da igreja? Você não está tendo fé, não. Se alguém chegar e falar, futuramente para essas criancinhas lindas, queridos papais, se eu fosse pai de menino, eu acho que eu ia morrer de ciúme, e virar e falar com ela assim, bobagem, não casa não, não precisa de casar na igreja, bobagem, deixa isso para lá. Vocês vão olhar e vão falar assim, olha, você não está cumprindo com a sua missão que você assumiu lá na igreja. Você está ensinando uma coisa completamente contrária à nossa fé. A fé que nós cremos, que nós professamos, completamente distante. Amados irmãos e irmãs, nesse 14º domingo do tempo comum, peçamos a Deus a graça de acolher completamente nas nossas vidas a verdade revelada por Cristo através da sua igreja. Para que assim, então, dando testemunho de Cristo nas nossas vidas, nós possamos ver a graça do Senhor acontecendo em nós. Para que Cristo, não olhe para nós com espanto, dizendo, eles não têm fé. E ali não poder realizar muitos milagres na história da nossa vida. Mas que nós possamos ver a abundância das bênçãos de Deus pela grande fé que nós temos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.